com a bola não foi tão boa. E o Atlético acabou fazendo os 3 gols. A gente ainda reagiu, fez um gol no final do primeiro tempo. A atitude do segundo tempo foi outra. A gente lutou, aumentou a posse de bola, criou algumas oportunidades, mas obviamente jogar fora de casa contra um Atlético que tem conjunto, tem valores individuais bastante consideráveis, por mais que a gente tenha melhorado muito no segundo tempo, a nossa atitude, a nossa organização não foi suficiente, mesmo a gente tendo criado algumas oportunidades, poderíamos até ter diminuído o placar, mas o resultado acabou sendo justo pelo que produzimos, principalmente no primeiro tempo. Esse jogo tem que ficar de lição para a gente, não podemos repetir num campeonato de um nível tão alto a atuação que tivemos nesse primeiro tempo. Vamos procurar já no próximo jogo ajustar o que for necessário para render melhor no próximo jogo contra o Grêmio. Sobre as opções para o próximo jogo, evidente que a gente já perde outros jogadores por cartões. Janderson, Natanael já não estão em condições, então a gente vai também dar uma olhada na recuperação física, fazer uma revisão médica para poder pensar nos jogadores que a gente vai colocar para a próxima partida. Barroca, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Você falou de lições. Talvez essas lições fiquem por conta do fato do Atlético não ter conseguido colocar em prática os seus pontos fortes. Eu digo ali na transição e também no fato de conseguir pressionar o seu adversário no campo de ataque. Esse foi um dos fatores que a gente vinha fazendo muito bem e hoje não funcionou. Nos momentos que a gente conseguiu pressionar o Atlético num tempo bom, o Atlético acabou saindo da nossa pressão com a bola longa. Eles usaram diversos momentos a bola longa, e que é uma característica nossa, controlar bem essa bola longa. Acabou não acontecendo tão bem hoje. Eles saíram com a bola longa, ganhavam a segunda bola e já jogavam no nosso campo de defesa. E isso foi nos trazendo insegurança de continuar pressionando, e não pressionar o Atlético Mineiro aqui é você dar espaço, é você dar condição dos jogadores de qualidade muito alta pensarem, ter espaço, e acabou que isso aconteceu até a gente tomar o primeiro gol. E aí do primeiro gol ao terceiro gol foi um espaço curto de tempo, um momento de desequilíbrio muito grande da gente e de mérito do adversário, que conseguiu aproveitar as oportunidades. E aí você ir para um jogo com uma diferença de 2 gols é muito difícil jogando contra uma equipe, contra o Atlético Mineiro. Professor Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirante, Os Feras do Esporte. O Atlético, nesse duelo contra o Atlético Mineiro, não teve o seu grande nome do meio campo, João Paulo, e também o grande nome da defesa, Nathan Silva. O quanto isso impactou nos 4-1, professor? É óbvio que você ter todos os jogadores à disposição, isso aumenta a competição interna, isso aumenta o nível da gente, mas eu não tenho o hábito de lamentar as ausências. Eu preciso, como treinador da equipe, dar confiança aos jogadores disponíveis, e eu continuo tendo uma confiança muito grande nessa equipe. Foram 9 jogos e a maior parte deles com performance muito boa, com desempenho, com bons resultados. E hoje, em um primeiro tempo não foi bom quase que na sua totalidade, mas em 14 minutos a gente desequilibrou bem e acabou sofrendo os 3 gols. Então cabe a mim passar aos jogadores equilíbrio. A gente precisa realmente olhar esse jogo com muita atenção, com muita cobrança interna, para que a gente não volte a repetir o que aconteceu hoje no primeiro tempo contra o Atlético. Professor Eduardo Barroca, boa noite, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Nas últimas coletivas o senhor deve se lembrar que eu lhe perguntei a respeito de alguns jogadores, nas últimas 2, e hoje eu volto a te perguntar a respeito de uma situação, mas levando em conta que na Sul-Americana o Zé Roberto ele vinha sendo o principal jogador do Atlético na competição, né? Vinha fazendo bons jogos, participando bem das partidas. E hoje, mais uma vez, né, ele foi muito mal. Né? O que fazer para recuperar esse jogador? De repente ele não venha conseguindo entender o que o senhor pede dentro de campo, na questão tática. O que está faltando para o Zé ser com o Barroca o que vinha sendo com o Eduardo Souza na Sul-Americana? Hoje foi um jogo difícil para ele, porque a maior parte do primeiro tempo os nossos atacantes não conseguiram ter a bola com uma clareza tão grande, então
Tanto ele como o Arthur, Natanael e Janderson passaram a maior parte do primeiro tempo jogando muito mais sem a bola do que com a bola, muito mais longe do gol do que próximo do gol, que é uma característica da gente, pressionar alto, criar oportunidade de gol, ter um volume grande de cruzamentos, de oportunidade. E hoje foi um jogo completamente diferente do que vem sendo as partidas anteriores. Então ficou um jogo difícil para ele. O Zé vem num desgaste também da sequência de jogos, eu optei em utilizar o Lucão, que vem entrando muito bem também, vem correspondendo com muita dedicação, crescendo, e acabou sendo isso. O jogo se desenhou para muita dificuldade para os nossos atacantes, e eu fiz as alterações para dar uma oxigenada na nossa equipe e achei que a gente melhorou bastante aí no segundo tempo. Boa noite, Barroca. Na primeira resposta você foi perguntado especificamente sobre o Arthur Gomes, mas eu queria expandir essa pergunta para todo o elenco. Essa derrota de hoje, a segunda derrota consecutiva do Atlético, te faz repensar na titularidade de alguns jogadores? Talvez repensar na dobra pelo lado esquerdo, algum jogador específico do campo de ataque? Essa derrota hoje fez você enxergar a equipe de uma outra maneira? Não, com certeza a gente já não vem repetindo a equipe nos últimos jogos em decorrência das situações da competição. Hoje a gente já não teve o Natan, a gente já não tem tido o João Paulo, no próximo jogo a gente já não tem Janderson, já não tem Natanael, e essa competição com a quantidade de jogos que se tem, um curto período de tempo, a gente precisa ir pensando realmente jogo a jogo. Não se pode pensar em titularidade num cenário como esse. A gente precisa pensar jogo a jogo, os melhores jogadores para iniciar cada uma das partidas. Hoje eu utilizei as substituições, foram importantes para dar uma oxigenada na nossa equipe. E é assim que eu vou pensar. Estou contando com o Lumoso, então eu estou contando com todos os jogadores aí que estão à minha disposição. Barroca, o Atlético acaba de perder o Natan, né, que era um jogador importante do sistema defensivo, e você citou aí também que o elenco não é tão volumoso. Eu gostaria de saber duas coisas para o futuro. A partir de quando você pode contar com o Erley e com o Anderson, que deve chegar, e se vai ser preciso tentar agilizar, buscar algumas peças de reposição, já que o elenco não é tão volumoso. Boa noite, Jânio, do Jornal Popular. Boa noite. O Erley ele ainda está em um processo de desenvolvimento físico para estar em condições de estar apto para os jogos. Acredito que após o jogo do Grêmio, provavelmente deva estar em condições. A gente ainda vai conversar hoje pós-jogo, ver como é que foram os treinamentos hoje, lá em Goiânia. Wanderson ainda não convém falar, porque ainda não tive pessoalmente com ele, não sei qual é o estado dele. E a gente precisa, como eu falei anteriormente, pensando jogo a jogo, a gente precisa tirar as lições necessárias desse primeiro tempo da gente, continuar dando confiança a esse grupo merece meu respeito, minha credibilidade, mesmo a gente hoje não tendo jogado no nível que a gente costuma jogar, inclusive coletivamente, e aí eu assumo essa responsabilidade também, não só individualmente, mas coletivamente. A gente precisa tirar esse jogo como lição para que a gente volte a jogar bem, e jogando bem naturalmente os bons resultados vão voltar a acontecer. Beleza, pessoal? Obrigado a todos.